Imagine um mundo que você nunca viu, mas que já foi real. Um planeta coberto por florestas tão altas que o sol mal tocava o chão. Rios largos como mares, montanhas que pareciam rasgar o céu. E neles, os donos absolutos da Terra, os gigantes. Eles caminhavam como se o próprio tempo tivesse medo de incomodar. Um tiranossauro dava um passo e o chão lembrava disso por minutos. Um brontossauro erguia o pescoço e comia as copas das árvores como quem colhe frutas. Triceratops marchavam em bandos que faziam a terra cantar. No céu, pterossauros com asas maiores que aviões modernos cortavam as nuvens como facas. Era o Cretáceo, o auge deles. Ninguém imaginava que aquele dia seria o último. Era uma manhã comum, no que hoje chamamos de Golfo do México. O céu estava limpo, azul profundo, quase arrogante de tão perfeito. Um bando de Quetzalcoatlus voava alto, procurando correntes térmicas. Na floresta, uma manada de hadrossauros bebia num rio lento. Filhotes corriam entre as pernas dos adultos, gritando aqueles sons que pareciam trombetas quebradas. Um velociraptor espreitava na sombra, esperando o momento certo. A vida seguia seu ritmo brutal e maravilhoso. Nenhum deles olhou para cima quando o ponto apareceu. Primeiro, foi só um risquinho branco, mais brilhante que Vênus. Um pastor de Edmontossauros no que hoje é Montana ergueu a cabeça, confuso. A luz crescia rápido, muito rápido. Em poucos minutos, já era possível ver que não era uma estrela cadente comum. Era grande, era rápido, era errado. No céu da península de Yucatán, o ponto virou uma bola de fogo do tamanho da lua cheia. O ar começou a gritar. Um som que nenhum animal jamais ouvira. O uivo de algo vindo a 300 vezes a velocidade do som. Os pterossauros mais altos foram os primeiros a sentir. A pressão os espremeu no ar como se uma mão invisível os apertasse. Asas se partiram. Corpos explodiram em pleno voo. Pedaços de couro e osso choveram como uma tempestade macabra. Na terra, os animais pararam. Até os predadores. Um instinto mais antigo que o medo os fez congelar. Um tiranossauro fêmea, que minutos antes caçava um tricerátopo jovem, ergueu o focinho. Seus olhos pequenos viram o céu se abrir. E então, exatamente às 11h47 da manhã de um dia que ninguém registrou, o asteroide encontrou a Terra. O impacto não foi uma explosão que se ouve. Foi uma explosão que se sente no sangue, nos ossos, na alma. Um flash mais branco que qualquer coisa que já existiu cegou o planeta inteiro por um segundo. A crosta terrestre foi perfurada como papel. 300 bilhões de toneladas de rocha viraram plasma em menos de um piscar de olhos. Uma bola de fogo do tamanho de um país subiu ao espaço, carregando pedaços da Terra junto. O chão se abriu em ondas que viajaram mais rápido que qualquer animal poderia correr. Em Yucatán, tudo que estava num raio de 1000 quilômetros simplesmente deixou de existir. Florestas, rios, montanhas, dinossauros, virou gás e poeira. A onda de choque atravessou continentes como um tapa de Deus. Na América do Norte, árvores foram arrancadas com raiz e tudo, lançadas a centenas de quilômetros. Na Ásia, vulcões que estavam dormindo acordaram de uma vez, cuspindo lava como se o planeta estivesse vomitando sua própria morte. E o som? O som chegou depois, um rugido que fez os tímpanos de tudo que ainda tinha ouvidos explodirem. Era como se o próprio universo tivesse gritado de raiva. E então veio o calor. O céu virou um forno. A temperatura subiu a centenas de graus em minutos. Dinossauros que estavam a milhares de quilômetros do impacto começaram a cozinhar vivos dentro da própria pele. Penas pegaram fogo. Escamas derreteram. Olhos ferveram nas órbitas. Eu sei que você está imaginando isso e sentindo um aperto no peito. Eu também senti quando entendi o que realmente aconteceu naquele dia. Mas segura aí, porque o pior ainda estava por vir. E o que veio depois mudou tudo para sempre. O céu não escureceu. Ele sumiu. No lugar do azul, uma parede negra subiu tão rápido que parecia que alguém tinha derrubado tinta sobre o mundo. Era a poeira. Bilhões de toneladas de rocha pulverizada, lançadas a 50 quilômetros de altura. Em menos de uma hora, o sol virou uma lembrança. A luz que restava era vermelha, suja, como se o planeta estivesse sangrando pelo ar. E então veio o vento. Não um vento qualquer, um vento que arrancava montanhas.
A onda de ar do impacto deu a volta no planeta 2 vezes em menos de um dia. Na América do Sul, florestas inteiras foram deitadas na mesma direção, como se um rolo compressor invisível tivesse passado. Corpos de titanossauros, os maiores animais que já pisaram na Terra, foram arrastados como folhas secas. Um argentinossauro de 70 toneladas foi encontrado anos depois com o pescoço torcido para trás, como se tivesse sido pego por uma mão gigante e jogado longe. No mar, o pior aconteceu. O impacto gerou tsunamis que não tinham altura, tinham volume. Ondas de 1 quilômetro de altura rodaram o planeta inteiro. Elas atravessaram continentes como se a Terra fosse uma poça. Na América do Norte, fósseis de peixes de água doce foram encontrados no meio do Colorado, a 500 quilômetros da costa mais próxima. Os peixes ainda estavam com a boca aberta, como se tivessem morrido gritando. Mas o verdadeiro assassino não foi o fogo, nem o vento, nem as ondas. Foi o frio que veio depois. Com o sol bloqueado, a temperatura despencou. Em poucas semanas, o planeta entrou num inverno nuclear que duraria anos. Plantas morreram em massa. Primeiro as grandes árvores, depois os arbustos, depois até as samambaias. O verde sumiu da terra, como se alguém tivesse apagado com uma borracha. Os grandes herbívoros foram os primeiros a sentir. Um tricerátopo adulto precisava comer 300 quilos de folhas por dia. Quando as folhas acabaram, eles comeram cascas. Quando as cascas acabaram, comeram uns aos outros. Paleontólogos encontraram ossos de tricerátopos com marcas de dentes de tricerátopos. Imagine o desespero. Animais de 5 toneladas se comendo vivos porque não tinha mais nada. Os predadores duraram um pouco mais. Tiranossauros caçaram tudo que se mexia. Houve carnificina em escala nunca vista. Bandos de velociraptores atacavam qualquer coisa quente, até filhotes da própria espécie. Mas quando os corpos acabaram, eles também caíram. O último Tiranossauro Rex que conhecemos morreu com o estômago cheio de ossos de filhote de hadrossauro. Estava tão faminto que engoliu sem mastigar. Os ossos perfuraram o estômago. Ele morreu sangrando por dentro, sozinho, no escuro. No oceano, a coisa foi ainda mais cruel. O plâncton, base de toda a cadeia alimentar, morreu em 90% em menos de um mês. Amônia e enxofre da explosão envenenaram a água. Mosassauros gigantes abriram a boca para respirar e inalaram ácido. Seus pulmões queimaram por dentro. Corpos de plesiosauros boiaram de barriga para cima, cobrindo o mar como um tapete de morte. Eu paro um segundo aqui para você sentir o peso. 66 milhões de anos atrás, 75% de tudo que vivia simplesmente deixou de existir em menos de um ano. Era o fim. O silêncio que veio depois era tão grande que dava para ouvir o planeta chorar. Mas, no meio de toda essa escuridão, algo mexeu, algo pequeno, algo que ninguém dava nada. E foi aí que a história virou de cabeça para baixo. No meio do escuro absoluto, onde o sol era só uma lenda que ninguém contava mais, algo ainda respirava. Eram os pequenos, os esquecidos, os que sempre foram olhados de cima pelos gigantes. Numa toca debaixo de uma raiz queimada, no que sobrou da floresta de Hell Creek, uma família de mamaliformes tremia. Eram do tamanho de ratos, pelo castanho sujo, olhos grandes e pretos. A mãe tinha perdido metade da ninhada na primeira onda de calor. Os que restaram se apertavam contra o peito dela, ouvindo o coração dela bater tão rápido quanto as patas. Lá fora, o chão ainda estava quente demais para tocar. Mas dentro da toca, o cheiro era de leite e medo. Mais ao sul, numa caverna de pedra calcária, um grupo de purgatórios, parentes distantes dos futuros primatas, se amontoava. Eles sobreviveram porque comiam tudo: insetos, sementes, fungos, até carniça. Quando as árvores caíram, eles desceram para o chão e descobriram um mundo novo, o mundo dos mortos. Cada corpo de dinossauro era um banquete que durava semanas. Eles roíam tendões queimados, lambiam tutano, disputavam com besouros do tamanho de pratos. Era nojento. Era perfeito. Nas águas rasas dos pântanos que sobraram, pequenos crocodilianos, do tamanho de gatos, se escondiam entre raízes podres. Eles podiam ficar dias sem respirar direito, esperando a água esfriar.
Quando um hadrossauro morto boiava perto, eles mordiam um pedaço e voltavam para o fundo. Comiam devagar. Tinham tempo. Os grandes predadores aquáticos já tinham virado carcaças. E nas montanhas da Ásia, um bichinho peludo chamado Eomaia segurava os filhotes com patas que pareciam mãozinhas. Ela era a avó de todos nós. Pesava 20 gramas. Tinha bigodes que sentiam o ar antes de mexer um músculo. Quando o céu chovia fogo, ela entrou num buraco de árvore queimada e fechou a entrada com folhas secas. Lá dentro, o calor era suportável, e tinha sementes guardadas do tempo das flores. Ela sobreviveu meses, comendo estoque e bebendo orvalho que pingava das rachaduras. Aos poucos, o impensável aconteceu. Os pequenos começaram a sair das tocas. Primeiro à noite, porque ainda tinham medo da luz, mesmo que fosse só um brilho vermelho sujo. Depois, quando as cinzas começaram a baixar, saíram de dia. E viram um planeta que ninguém reconhecia. Sem árvores altas, sem rugidos, sem sombras gigantes. O chão estava coberto por uma camada grossa de pó preto e ossos. Mas debaixo daquele tapete de morte, algo verde ousava aparecer. Eram samambaias, as primeiras. Pequenas, frágeis, mas teimosas pra caralho. Elas cresciam direto no meio dos esqueletos de titanossauros. Raízes finas se enfiavam nas costelas quebradas como quem diz: agora é minha vez. E os pequenos olharam para aquilo e, pela primeira vez em meses, não sentiram só medo. Sentiram fome de outro tipo. Fome de viver. 5 anos depois do impacto, a Terra ainda parecia um planeta morto, visto de longe. O céu era marrom acinzentado. O sol, uma bola laranja fraca que mal aquecia. Mas se você chegasse perto, bem perto do chão, a coisa mudava. A vida estava acontecendo em miniatura. E acontecia rápido. Nas planícies que um dia foram florestas, bandos de multituberculados, parecidos com esquilos com dentes de castor, corriam de buraco em buraco. Eles eram os novos reis do pedaço. Comiam sementes que o vento trazia de longe, roíam cascas de árvores caídas, disputavam território com dentadas ferozes. Um macho chamado, bom, a gente não sabe o nome, mas eu chamo de Riscado, perdeu metade da cauda numa briga e virou o alfa do grupo mesmo assim. Ele marcava cada tronco queimado com urina forte e olhava o horizonte como quem diz: esse mundo agora é dos pequenos. Na Ásia, os primeiros primatas de verdade começaram a aparecer. Um bichinho chamado Archicebus, menor que um dedo mindinho, vivia nas poucas árvores que sobraram. Ele tinha olhos enormes e cauda longa para equilíbrio. Quando uma samambaia nova brotava, ele era o primeiro a chegar, pulando de galho em galho como um macaco de brinquedo. Comia brotos, insetos, resina e principalmente olhava tudo. Olhava tanto que o cérebro dele começou a crescer mais rápido que o corpo. Era o começo de uma ideia perigosa. Entender o mundo em vez de só sobreviver nele. Na América do Sul, que tinha virado uma ilha gigante depois das mudanças no nível do mar, apareceram os primeiros marsupiais verdadeiramente esquisitos. Uns pareciam gambás, com dentes de sabre miniatura. Outros tinham bolsas tão grandes que carregavam até 6 filhotes de uma vez. Eles comiam carniça, ovos de aves que ainda tentavam voltar, e às vezes até uns aos outros. A regra era simples: se mexe e cabe na boca, é comida. Nas águas, os crocodilianos pequenos dominavam. Um gênero chamado Borealosuchus virou o terror dos rios rasos. 2 metros de puro músculo e paciência. Ficava horas parado, só os olhos para fora d'água, esperando um mamaliforme descuidado vir beber. Quando pegava, era rápido. Um giro da cauda, um estalo dos dentes, silêncio. A cadeia alimentar estava sendo escrita de novo, e dessa vez os dentes eram menores, mas mais numerosos. E havia as aves. As únicas dinossauros que conseguiram passar pelo gargalo. Pequenas, rápidas, capazes de voar para longe do frio e da fome. Uma delas, chamada Ichthyornis, parecia uma gaivota com dentes. Voava sobre os pântanos procurando peixes mortos na superfície. Quando achava um cardume inteiro boiando, mergulhava e comia até quase não levantar voo.
Suas penas eram pretas brilhantes, como se carregassem luto pelo mundo antigo. 10 anos depois do impacto, já dava para ver florestas novas nascendo. Não eram as florestas altas do Cretáceo. Eram matas baixas, cheias de angiospermas, plantas com flores, as primeiras flores, pequenas, brancas, amarelas, surgindo no meio do cinza como pontos de luz. Insetos sobreviveram nas tocas e agora tinham trabalho, polinizar. O ar começou a ter cheiro outra vez. Cheiro de terra molhada, de resina, de vida voltando. E no meio dessa bagunça toda, os mamíferos começaram a fazer algo que ninguém esperava: sonhar com coisas maiores. Milhões de anos se passaram como piscadas, e o mundo que renasceu era outro. As florestas voltaram, mas agora com árvores que floresciam em cores que nenhum dinossauro jamais viu. Flores vermelhas, azuis, amarelas, chamando abelhas e borboletas que sobreviveram no subsolo. O ar cheirava a néctar e terra fresca. E no meio disso, os mamíferos cresceram. Não de uma vez, devagar, como se testassem um novo mundo. Na África, há 55 milhões de anos, apareceu algo chamado Proto-ungulatus, um bicho do tamanho de um cachorro pequeno, com cascos moles e olhos curiosos. Ele pastava nas planícies que um dia foram desertos de cinzas. Filhotes nasciam com pernas longas para correr de predadores novos. Os primeiros felinos, ainda pequenos mas com garras afiadas como agulhas. Um leopardo ancestral chamado Proailurus caçava à noite, pulando de árvores baixas. Seus olhos brilhavam no escuro, refletindo a lua que via tudo mudar. Na Europa, os primeiros cavalos verdadeiros galopavam em bandos. Eorripus, menor que um gato, com patas de 4 dedos. Eles comiam grama tenra que brotava nos vales. Quando um lobo primitivo se aproximava, o bando corria como vento, deixando poeira e um cheiro de liberdade. Era o começo das grandes migrações, animais seguindo o verde, o sol, a vida. Na América do Norte, os mamutes começaram a surgir. Primeiro pequenos, depois gigantes. Um proboscidea jovem erguia a tromba para cheirar o ar frio que ainda restava do inverno eterno. Eles marchavam por planícies cobertas de gelo, comendo musgo e raízes. Seus presas cresciam curvas, como arcos de triunfo sobre o mundo antigo. Ao lado deles, esmilodons com dentes de sabre caçavam em matilhas. Imagine, um tigre com presas de 20 centímetros atacando um mamute filhote. O rugido ecoava por quilômetros e o sangue tingia a neve de vermelho. Mas o mais impressionante estava acontecendo nos cérebros. Os primatas evoluíam rápido. Há 40 milhões de anos, a Egyptopithecus vivia nas árvores do Egito antigo. Tinha mãos que pegavam frutas com precisão, olhos virados para frente para julgar distâncias. Eles viviam em grupos, gritando alertas uns para os outros. Era o início da sociedade. Mães carregando filhotes nas costas, machos defendendo o território com paus quebrados. Um deles, que eu imagino chamando de curioso, subiu numa árvore mais alta que as outras e olhou o horizonte. Viu rios, montanhas, um mundo sem limites. E pela primeira vez pensou: o que tem lá? Os oceanos também mudavam. Baleias ancestrais, que um dia foram animais terrestres, voltaram para a água. Paquicetos, com pernas curtas e focinho de lobo, nadava em rios rasos caçando peixes. Milhões de anos depois, viraram gigantes como a Basilosaurus, 20 metros de puro músculo e fome. Elas cantavam no fundo do mar, sons que viajavam oceanos inteiros. Era como se o planeta estivesse compondo uma sinfonia nova. E as aves dominavam o céu. Terror Birds, na América do Sul, com 3 metros de altura e bicos como machados. Elas corriam mais rápido que cavalos, caçando mamíferos desavisados. Uma delas podia partir um crânio com uma bicada só. O ar era delas, sem competição. Enquanto isso, o planeta se curava. Vulcões acalmavam, oceanos limpavam, o sol voltava a brilhar pleno. A terra esquecia as cicatrizes, cobrindo-as com vida nova. Mas no fundo, em camadas de rocha, os fósseis dos gigantes sussurravam: lembrem de nós. E então, quase ontem, na escala do tempo da Terra, aparecemos nós. Há 7 milhões de anos, na savana africana,
um macaco chamado Sahelanthropus, olhava para o céu com um olhar diferente. Ele andava meio de pé, meio curvado, carregando um filhote no ombro. Quando a chuva chegava, ele não corria para debaixo da árvore. Ele ficava, abria a boca, bebia o céu. Era o primeiro que parecia perguntar: por quê? 2 milhões de anos depois, um Homo habilis segurava uma pedra lascada na mão trêmula. Ele olhava para um antílope morto e pensava: posso cortar mais rápido. Naquela lasca de pedra nasceu a ferramenta, nasceu o futuro. O fogo veio logo depois. Uma noite um raio caiu numa árvore seca e um pequeno grupo rodeou as chamas, assustado. Um deles, uma mulher que eu chamo de Brasa, esticou a mão, queimou os dedos, gritou, mas não fugiu. No dia seguinte, ela carregava um tição aceso para a caverna. A partir dali, a noite deixou de ser inimiga. 1 milhão de anos se passaram como um suspiro. Neandertais enterravam seus mortos com flores. Crianças pintavam bisões nas paredes de cavernas escuras, usando sangue e carvão. Eles choravam quando alguém morria, cantavam quando nascia. Tinham alma antes mesmo de ter nome. E então, há apenas 300 mil anos, nós, Homo sapiens, saímos da África com pouco mais que fome, medo e uma curiosidade que queimava mais que qualquer fogo. Cruzamos desertos, mares congelados, montanhas que ninguém ousava. Chegamos na Europa e encontramos os neandertais. Trocamos olhares, trocamos filhos, trocamos histórias. Pintamos as mãos nas paredes e dissemos: nós estivemos aqui. Construímos barcos, domesticamos lobos, plantamos sementes. Inventamos deuses, depois inventamos ciência para explicar que não precisávamos deles. Subimos em foguetes, olhamos para trás e vimos o planeta azul, frágil, lindo. E pela primeira vez em 66 milhões de anos, alguém entendeu o que tinha acontecido. Nós encontramos o cráter de Chicxulub, escondido debaixo do mar. Encontramos a camada fina de irídio que marca o dia do fim. Encontramos ossos de tiranossauros com olhos ainda arregalados de terror. E ao tocar aqueles ossos, sentimos um arrepio que não explica. Porque sabemos, aquele dia poderia ter sido o nosso fim também. Mas não foi, foi o nosso começo. Hoje, quando você olha um passarinho pulando no quintal, está vendo um dinossauro que venceu. Quando você abraça seu cachorro, está abraçando um lobo que escolheu ficar do nosso lado. Quando você olha seu filho dormindo, está vendo o maior milagre da Terra, a vida que sobreviveu ao inferno e decidiu sonhar. Os gigantes caíram para que nós pudéssemos levantar. O céu desabou para que um dia nós o tocássemos. Esse planeta já morreu uma vez. E escolheu viver de novo, e escolheu nos dar a vez. Então, toda vez que você sentir que o mundo está acabando, lembre-se: nós somos os filhos do dia em que o céu pegou fogo. Somos as cinzas que aprenderam a andar, a falar, a amar. Somos o recomeço que nasceu do fim. E enquanto houver um de nós olhando para o céu e perguntando: o que vem depois? A Terra nunca vai desistir. Porque, no fundo, a história mais extraordinária não é a dos dinossauros que dominaram o mundo. É dos pequenos que, quando tudo desmoronou, ousaram ficar de pé e dizer: agora é com a gente. Fim.